Apocalipse quer dizer revelação. Também pode ser chamado do livro da revelação de Deus a João. João, discípulo de Jesus, estava preso na ilha de Patmos por perseguição, por ele ter pregado o evangelho, e lá ele teve essa revelação de Deus, e ele escreveu o livro de Apocalipse. O contexto é os cristãos sendo perseguidos por Roma, por eles não cultuarem ao imperador romano que se dizia um deus. Ele escreveu esse livro às 7 igrejas da província da Ásia, que hoje fica na região onde é a Turquia. A gente pode dizer que Apocalipse é como um carro, que tem o retrovisor e também tem o para-brisa. Então, e o presente ali, Porque ele aponta tanto para o passado, Gênesis, Êxodo, como ele também aponta para um futuro. E também ele mostra a realidade que as igrejas estavam vivendo naquele momento. O livro ele não é literal, ele deve ser interpretado, e muitas pessoas interpretam de várias formas, mas também tem as suas partes literais nele, Então, é uma forma também de João se comunicar com as igrejas sem falar diretamente sobre o Império Romano. Então, ele escreve, envia as cartas, e é isso, porque passava pelos romanos, o envio das cartas. Então, se ele escrevesse diretamente falando mal dos romanos, ia dar ruim, eles não iam entregar a carta. Então, tinha toda uma estratégia e também uma forma diferente de Deus se revelar. Então, ele faz essa revelação para João, e João descreve tudo que ele viu nessa visão. E ele também faz 7 cartas às 7 igrejas da província da Ásia. Apocalipse 1, 10 ao 11. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver, e mande esse livro às igrejas que estão nessas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no versículo 19 ele fala: portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. É importante a gente dizer que essas mensagens, que aquilo que ele escreveu aqui foi para as igrejas da época, mas que se aplica muito para as igrejas de hoje, que se aplica muito para as nossas vidas hoje. Então, a gente vai fazer uma leitura, eu vou tentar aqui trazer um panorama de como foi para as igrejas na época e de como que a gente pode aplicar na nossa vida hoje. Primeira igreja, a igreja de Éfeso. E aí a gente vai reparar que tem um padrão quando Deus vai falar com essas igrejas. Primeiro ele se apresenta, quem ele é, entende? A identidade dele, tem uma identidade de Deus em cada carta, cada igreja, ele se revela de uma forma diferente. Ele faz um elogio e depois ele apresenta a realidade da igreja. Então vamos lá. A igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 1 ao 7. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte. Quando ele fala ao anjo da igreja, ele se refere ao pastor daquela igreja. Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E aqui, o número 7 é bem expressivo, Ele aparece aqui e vai aparecer outras vezes, assim como ele apareceu, por exemplo, em Gênesis. É um número bem expressivo e significativo, Um número da perfeição, da plenitude, enfim. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Então, o que ele começa aqui falando? Ele começa a se apresentar como soberano, como poderoso. Ele tem as 7 estrelas na mão, ele tem 7 candelabros de ouro na mão. E aqui, o que Deus está falando com eles? Que eles aguentaram firme, que Deus está falando que ele sabe o que eles estão passando, que eles não estão por aí vivendo o que eles estavam vivendo, sem ter o olhar de Deus sobre ele. Deus sabia, Deus sabe, Deus vê. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que Deus sabe e Deus vê. Deus é um Deus que nos vê. Ele fala, que eles aguentaram o sofrimento com paciência, porque, como eu disse, era um tempo de perseguição. E que vocês puseram à prova todos aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Então, aqui uma coisa muito importante, eles colocaram à prova aquelas pessoas que se diziam líderes deles. Isso é muito importante. Como será que eles fizeram isso, Hoje nós temos a Bíblia como nosso manual de fé, mas naquela época eles não tinham esse compilado todo aqui, Eles tinham
a Torá, eles tinham só as partes iniciais, os livros anteriores, né, os relatos de Jesus, mas não era um compilado assim. E hoje, a partir de todas essas experiências que nós temos na Bíblia, a gente pode saber quando alguém é de fato um verdadeiro servo de Deus e quando não é. Então, como se conhece algo falso? A partir do que é verdadeiro. Então, eles puseram à prova esses apóstolos, eles puseram à prova, observando provavelmente as suas ações, né? Os frutos que eles davam, que são os frutos do Espírito, certo? Que são as ações dessas pessoas, e eles viram que de fato não eram. E é que Deus está elogiando isso neles, que eles não se submeteram a qualquer liderança, né? Mas que eles colocaram essas pessoas à prova. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. E aqui a gente tem que lembrar todo o contexto que a igreja de Éfeso está inserida, certo? E como que para a igreja primitiva era muito difícil você ser um cristão, porque os romanos, eles estavam de cima, e quanto mais perseguição eles sofriam, os cristãos sofriam, mais a igreja ia se expandindo. E aqui é importante dizer que Deus está vendo o seu sofrimento, que Deus é um Deus que nos vê e Ele vê tudo que nós estamos passando. Ele vê como nós temos aguentado com paciência todos os sofrimentos. Assim como o povo no deserto, por exemplo, Deus estava com eles e Deus está conosco e Deus estava com a igreja primitiva naquele século. A gente tem que confiar e a gente tem que descansar e muitas vezes não é fácil. E o descansar em Deus e o esperar em Deus não significa não fazer nada, mas às vezes significa fazer muita coisa, mas confiar de que Deus, Ele está cuidando e Ele está olhando para nós. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Então vamos por partes. Aqui ele está falando do primeiro amor, né? Que eles perderam o primeiro amor que eles tinham quando eles começaram a obra, quando Deus os chamou. E muitas vezes isso acontece com a gente, né? O nosso primeiro amor, o amor pela obra, o amor pela palavra, ele vai se esfriando, ele vai se esvaindo. E por quê? Porque a gente não alimenta, ou então porque a gente passa por situações que vão enfraquecendo mesmo. Mas qual que é a ordem de Deus? Voltem ao primeiro amor. Qual é a ordem de Deus? Lembrem o quanto vocês caíram. Em outras versões fala, né? Lembra de onde você caiu e volte às primeiras obras, né? As primeiras obras, aquilo que você fazia antes. A constância na leitura bíblica, o amor pela igreja, o amor pelas pessoas. Volte ao primeiro amor. É isso que Deus traz aqui para essa igreja e para hoje também, para nós hoje. E aqui é interessante, é aquilo que eu falei, que ele aponta o futuro, mas também o passado, porque ele remete muito a Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. E aqui fala, né? Lembrem do quanto vocês caíram e que perderam o primeiro amor. E lá no final, a promessa que ele faz àqueles que vencerem, aqueles que persistirem até o fim, é que dará o direito de comerem da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Então você vê essa ligação muito interessante, né? Os nicolaítas aqui é um grupo de pessoas que provavelmente se davam, né, que se entregavam à idolatria. E aqui Deus fala que Deus tinha isso a favor, que eles tinham isso a favor deles, que eles também, assim como Deus, odiavam as práticas dos nicolaítas. A gente tem que entender que aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então a gente não vai ficar aceitando qualquer coisa, né? Por exemplo, a teologia da hipergraça, que é uma teologia que aceita tudo e todos, e que não olha para o seu pecado, mas que fica só amaciando seu ego, enfim, que venha como você está e permaneça, e não fala de mudança, não fala de confronto, totalmente contra o evangelho. E a idolatria também. E hoje, a idolatria, eu acho que é muito mais difícil de identificar, porque não é uma imagem ali que você adora, você sabe que isso é errado. Mas hoje é algo tipo uma rede social, uma pessoa, um trabalho, são coisas, sabe, que vão tomando o seu coração. O que é idolatria?
é algo que você idolatra, algo que você coloca no centro da sua vida, e a sua vida gira em torno daquilo. E isso sim é uma idolatria. E Deus não está no centro da sua vida, o que está? Faça uma autoanálise. Aonde eu caí? Onde eu tenho que voltar? Onde eu tenho que melhorar? O que eu tenho adorado? O que está no centro da minha vida? Será que é Deus? Então tá na hora, talvez, de acabar com esses altares e reconstruir um novo altar para Deus no seu coração. E é importante a gente falar também que a igreja de Éfeso estava inserida. E era uma das cidades mais bem desenvolvidas daquela época. E eles tinham, né, a população de Éfeso cultuava a deusa Artemis, né, Ártemis. E a igreja de Éfeso ela era muito bem desenvolvida. Então, você imagina uma comunidade cristã, porque naquela época não eram denominações, era a comunidade cristã, era o povo de Deus, a igreja de Deus espalhada por toda a Ásia, por toda a Europa, enfim. Então, você pensa, uma comunidade, uma igreja, uma pequena igreja na cidade de Éfeso, né, que tinha um comércio tão grande, que era tão bem desenvolvida, com uma idolatria muito latente. Então, você imagina como era difícil eles viverem de uma forma diferente daquela. E a gente não tem como a gente ler o livro de Apocalipse, né, ler tudo que as igrejas primitivas passaram naquela época, sem ver também o poder sobrenatural, o agir sobrenatural de Deus. Porque você pensa, é o Império Romano e é uma comunidade cristã que vai crescendo dia após dia a cada perseguição. Então, é impossível você ler e você não ver de fato um agir sobrenatural de Deus para a expansão do Evangelho. Bom, então essa foi a igreja de Éfeso. É basicamente isso. Deus os conforta dizendo que os vê, Deus os conforta dizendo que está vendo todo o sofrimento que eles estão passando, como eles têm perseverado em nome do Senhor. E Deus aponta também o seu erro, porque é isso que Deus faz e é isso que Ele tem que fazer. Ele tem que nos mostrar onde nós caímos. Nós temos que procurar ver onde foi que nós erramos, voltar atrás e nos arrependermos, voltar às primeiras obras do primeiro amor, nos arrepender, porque nós temos a promessa de provar do fruto da vida eterna. É essa promessa que Deus nos faz hoje e que Deus nos fala hoje e que falou para eles naquela época. Ele tem visto tudo que nós temos passado. Nós não estamos jogados por aí pelo vento, não, nós estamos sendo sustentados por Deus, que tem 7 estrelas na mão direita e 7 candelabros, o Deus que segura todo esse mundo e inclusive as nossas vidas.